Então, boa tarde a todas. Vamos estar começando aqui depois de 3 semanas que a gente não pôde estar aqui participando. Então, vamos estar dando início aqui à nossa reunião de hoje e vamos começar aqui com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, a alegria estar reunindo com vocês hoje aqui, né, da gente poder estar junto nesse domingo, da gente estar podendo estar refletindo um pouco, né, sobre a palavra de Deus, sobre a vocação. E hoje o tema que eu escolhi foi as leituras que a gente teve hoje na Santa Missa. Quem já participou da Santa Missa de hoje, né, já sabe que as leituras foram muito bonitas, muito sugestivas, e a gente vai estar lendo e vai estar refletindo junto, né, as leituras de hoje, começando já desde a primeira leitura, porque foi muito bonita a primeira leitura de hoje, né, que era a leitura do profeta Jeremias, né, porque muitas vezes a gente tem o medo da vocação, de responder à vocação que Deus nos deu, porque muitas vezes é difícil, porque tem obstáculos, porque as pessoas começam, né, falar, zombar, né? Então, quer dizer que todos os que seguiram a Deus, que seguiram a voz de Deus, né, tiveram esses problemas, né, das pessoas não entenderem, não compreenderem a missão que teve o profeta, né? Então, vamos estar lendo aqui, né? Vou estar lendo aqui para a gente ir junto, né? Meditando, refletindo o que essa palavra de Deus, né, pode estar dizendo hoje para a gente. Então, a leitura do profeta Jeremias. Jeremias 20, né? Capítulo 20, versículo 7 ao 9. Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro. Todos zombam de mim. Todas as vezes que falo, levanto a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades. A palavra do Senhor tornou-me-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. Disse comigo: não quero mais lembrar-me disso, nem falar mais em nome dele. Senti então dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Desfaleci, sem forças para suportar. Palavra do Senhor. Ah, que bom, seja bem-vindo, que podem entrando todo mundo aqui junto. Então, como a gente estava lendo aqui, né, a leitura do profeta Jeremias, a primeira frase já nos pode falar muito, né? Seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Né? O que é deixar-se seduzir pelo Senhor? Né? Hoje, a gente vê o mundo, como que o mundo fala da sedução. O mundo fala na sedução, essas porcarias, essas músicas de funk, fala de tudo da sedução, sobre o sexo, sobre o prazer, mas não no sentido da sedução, que quer dizer de se deixar encantar, se deixar apaixonar pelo Senhor, né? Então, é isso que a gente temos que ver, que o profeta Jeremias nos fala assim, que o Senhor o encantou, o Senhor o seduziu, e ele se deixou seduzir pelo Senhor. O Senhor, quando nos chama, é uma forma que o Senhor nos está encantando, o Senhor nos está apaixonando. E também, quando respondemos a esse chamado do Senhor,
a gente também está se deixando seduzir pelo Senhor, deixando seduzir pela sua palavra, né? Então, é essa alegria, é esse amor de sentir, né, o Senhor. E aí ele fala, fosse mais forte, tivesse mais poder. Quer dizer que o chamado de Deus é algo tão grande que nós não somos capazes de dizer não quando realmente Deus nos chama, né? Quando Deus nos chama, a gente não somos capazes de dizer que não, né? Então, isso daí é algo que a gente tem que aceitar. Porque muitas vezes, muitas pessoas vão fugindo do seu chamado, vão fugindo daquilo que o Senhor quer, né? Vão fugindo. E Deus, quando nos chama, é algo tão forte que a gente não pode fugir desse chamado que Deus nos chama, né? O mesmo o profeta Isaías, em um versículo também, ele fala, né? Como eu posso parar de anunciar a Deus se é aquela voz que me queima dentro do meu peito, né? Então, quando Deus nos chama, é algo que a gente não sabe explicar, é algo que nos impulsa, é algo que por mais que a gente tenta que não, Deus vai ser mais forte do que a nossa vontade, porque Ele é o nosso dono, né? A gente festejou dia 27, dia 28, a festa de Santo Agostinho, né? E Santo Agostinho tinha uma frase muito bonita que falava assim, né? Nos criaste, Senhor, para ti, e o nosso coração vai estar inquieto até que descanse em ti. Então, quer dizer que, por mais que a gente queira fugir desse chamado de Deus, não vamos nunca poder fugir, porque sempre a voz do Senhor vai estar dentro do nosso coração, ele vai ser mais forte, e sempre esse chamado vai estar indo, né? Por mais que a gente tente abafar, não pode, é algo que é mais forte que a gente, né? É mais forte que a nossa vontade, né? Então, o próprio profeta Jeremias já fala assim, seduziste-me, Senhor, e deixei-me seduzir. Foste mais forte, tiveste mais poder. Tornei-me alvo de irrisão o dia inteiro, né? Todos zombavam de mim. Então, isso, a conexão tá ruim, tá dando interferência. Vocês estão escutando? Porque é que eu estou num lugar aqui que não sei se essa conexão tá dando para escutar bem? Ai, meu Pai eterno. Então, aqui que pode ser que é algum lugar que tá dando interferência. Então, como falava assim, né, do profeta Jeremias, que todos zombavam dele. Quando alguma de nós, alguma menina que é vocacionada, algum menino que é vocacionado, que fala que quer seguir a vida religiosa, que quer seguir a vida sacerdotal, ou mesmo uma menina que tem a vocação para o matrimônio, que fala que vai viver na castidade até o matrimônio, é motivo de zombaria. Muitos começam a zombar, muitos começam a falar mal, essa menina tá doida, tá vivendo no tempo da pedra, tá falando muita coisa, né? Começa a falar muita coisa disso. Então, quer dizer que sempre que a gente está respondendo a chamada do Senhor, as vozes do mundo vão e encontram a gente. Então, é uma coisa que a gente deve contar e que a gente não deve assustar. Família vai e contra, amigos vão e contra. As pessoas que não são capazes de entender, elas vão ir contra, né? Elas vão tentar ir contra, a gente vai zombar, como a gente fala, vai ter bullying, vão começar a fazer bullying, porque a gente está fazendo algo que é diferente do que o mundo faz, né? Aí, não sei se vocês sabem um pouco da história do profeta Jeremias, que o profeta Jeremias,
ele foi classificado como o profeta que só anunciava coisa ruim. Então, cada vez que Jeremias aparecia no lugar para profetizar, era só para profetizar desastre. Então, ninguém queria mais escutar Jeremias. Onde Jeremias chegava, eles começavam a falar mal, a querer matar ele, a querer expulsar ele, porque onde Jeremias chegava, era para falar mal mesmo, para falar que o Senhor estava dando um castigo para aquele povo, estava falando uma desgraça. Então, todo mundo queria matar. Então, ele fala assim: todas as vezes que falo, levanta a voz, clamando contra a maldade, invocando calamidades, a palavra do Senhor tornou-se para mim fonte de vergonha e de chacota o dia inteiro. A mesma coisa, nós, quando somos chamados, que a gente vai falar, não, a gente quer seguir o caminho de Deus, a gente quer seguir uma vida consagrada, a gente quer conseguir fazer levar uma vida perto de Deus, uma vida segundo a moral de Deus, a gente também é fonte de bullying. Uma menina que chega na escola e fala, não, eu quero ser irmãzinha, né? Eu quero ser religiosa. Nossa Senhora, cai o mundo em cima. Porque as pessoas que não são capazes de entender isso, elas vão tratar de falar, não, essa pessoa tá louca, essa pessoa, não, que meu Deus do céu, que coisa mais tonta, essa menina vai ofender, muitas vezes até com palavras ofensivas, né? Mas é algo que a gente tem que contar. Porque tudo que é de Deus, o mundo não vai ser capaz de entender. Está dando interferência? Interferência com o quê? Puxa. É que aqui a internet daqui, pelo que eu vi, não é muito boa, não. Né? Mas eu não sei. Porque aqui eu já tá bem conectado aqui. Eu não sei como que pode arrumar isso daqui de tá dando interferência. Né? Porque eu sei que a internet aqui não tá muito aquelas coisas lá, né? Mas qualquer coisa, se não entender, pode escrever no chat aí, tá bom? Porque eu não, se é a conexão aqui que é ruim, então não tem como arrumar muita coisa aqui não, né? Então, aí o próprio Jeremias chegou a desanimar, vendo que todo mundo fazia bullying com ele, estava indo contra ele, né? Então, chegou uma hora que ele já não queria mais saber das coisas. E ele tentou escapar desse destino que Deus tinha dado, que Deus tinha chamado, dessa vocação que Deus tinha chamado. Então, também é normal, muitas vezes, no começo da caminhada, né, ou até no meio da caminhada, muitos, que têm a tentação também de querer deixar a vocação, deixar esse chamado, porque já não aguenta mais as pessoas que começam a fazer bullying, as pessoas que começam a criticar, a família que não apoia, a família que começa a desanimar a pessoa para não seguir esse caminho. Então, é normal que a gente vai ter esse sentimento, né? Que todos vão ter esse tipo de sentimento de querer largar, porque já é muita pressão em cima, né? Agora parece que está desconectando o negócio aqui. É que tá, esse negócio parece que está meio bugado aqui. Estão escutando? Estão escutando? Me falar que se está escutando, se está dando interferência. Estou escutando. Ah, tá bom, obrigada. Porque que parece que o negócio está meio bugado aí. A Mel aqui também está mandando mensagem.
Ah, tá bom. Vou responder aqui. É que as meninas estão tentando entrar. É que hoje parece que a coisa tá só por Deus. Então vamos seguir aqui, porque hoje o negócio tá, parece coisa mesmo de coisa de Deus, né? Que Deus permite. Então, voltando lá que nós estava falando do profeta Jeremias. Então, ele no final ele fala assim, né? Que mesmo que ele já tinha vontade de largar tudo, que ele tinha vontade já de que ele já não aguentava mais essas pessoas que queriam matar ele, que criticavam ele, que perseguiam ele por causa do chamado, da vocação dele como profeta. Mas ele fala: senti dentro de mim um fogo ardente a penetrar-me o corpo todo. Então, quer dizer que a voz de Deus era aquilo que queimava ele por dentro, que era mais forte que ele. E isso passa a nós que temos um chamado, que temos uma vocação, é algo mais forte que a gente que queima lá dentro, né? Então, é algo tão forte que a gente não somos capazes de deixar, né? Então, a gente tem que ter isso sempre em conta, né? Que nós temos, né? Que nós vamos ter dificuldades para responder ao chamado de Deus. As dificuldades também nos podem fazer querer escapar do chamado de Deus. Mas o chamado de Deus é tão forte que não somos capazes de deixar esse chamado, né? É algo que é mais forte que nós. É algo que realmente nos sobrepassa, né? Que é mais do que a gente possa imaginar. Então, a gente não pode ter medo, nem ter receio, né? Porque vem as dificuldades, né? Então, a gente não pode ter medo das dificuldades que vão vir. Quer dizer que todos que respondem a um chamado de Deus, de qualquer vocação, vai passar por dificuldades, vai passar por tribulação. O que Jesus também falava no Evangelho hoje? O Evangelho de Jesus falava assim, né? Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Então, se perdemos nossa vida, né, por amor de Deus, né, a gente vai encontrar, né? Se a gente a vida eterna é muito mais que tudo, né? A vida eterna é para isso que a gente trabalha, né? Para alcançar a vida eterna, porque a vida desse mundo a gente sabe que é passageira. Todo dia, né? Algum dia a gente vai ter que deixar esse mundo, né? E então nós temos que lutar, pensar na vida do mais além, né? Que como tem aquela música que fala assim, o meu lugar é o céu. Todos nós fomos, né, feitos para o céu,
para Deus, para as coisas eternas, para a eternidade, não nessa vida. Então, muitas vezes a gente não quer perder as coisas do mundo, porque, claro, para responder a um chamado, a gente vai ter que deixar muita coisa, abrir muita coisa do mundo. A gente vai ter que largar a família, né? Largar, que nem no nosso caso, até o nosso país, né? Eu estou aqui agora mesmo, eu estou aqui na Argentina, estou fazendo missão aqui na Argentina, né? Da gente estar largando nosso país, estar largando, aprendendo outra língua, né? Fazendo missão em um lugar, fazendo missão em outro, né? E a gente larga as coisas da segurança desse mundo para viver a providência de Deus. Então, a palavra toda de Deus hoje nos encoraja a responder com amor o chamado de Deus e não ter medo das coisas que possam acontecer. Porque Deus, Ele tudo pode. Deus, Ele é o Senhor de tudo. E Ele nunca nos vai deixar. Né? Da gente ter essa confiança em Deus, que Deus nunca nos vai deixar. Que Deus sempre nos vai apoiar. E Deus sempre vai estar caminhando com a gente. Então, isso é o importante, né? Que a gente tenha isso em conta, que o Senhor sempre caminha com a gente, que o Senhor sempre caminha na nossa frente, que Maria, como mãe, também sempre nos vai estar apoiando nos momentos difíceis, né? Nos vai estar apoiando, principalmente quando a gente passar né, por toda essa tribulação, como Jeremias passou, de passar bullying, de passar incompreensão, porque é difícil quando a gente quer seguir Jesus, né, de uma maneira correta, as pessoas começam a ir contra, a família começa a ir contra. Então, é muito difícil para a gente. E muitas vezes a gente fica desanimado, a gente quer desistir, né? Falar, não, isso é muito difícil, isso não é para mim, né? E pensar que aquela voz continua lá dentro queimando, dizendo, e é Jesus que nos diz, eu estou contigo. Jesus, antes de subir aos céus, qual foi a palavra mais linda que Jesus nos disse? Eis que estou convosco até o final dos tempos. Que Jesus ficou na Eucaristia justamente para nos acompanhar até o fim dos tempos. Que coisa mais linda da gente pensar que Jesus quis ficar feito um pão no sacrário para acompanhar a humanidade até o fim dos tempos. E nesse momento, muitas vezes, você pode estar passando alguma situação assim. E Jesus está falando, eis que estou convosco até o fim dos tempos. Tá passando mal, tá com dúvida, tá cansado, vai na igreja, fica um pouco diante de Jesus sacramentado lá no sacrário, pede a Jesus, me ajuda, me dá força. Eu sinto a tua voz no meu coração, mas me dá força, me ajuda a caminhar. E vai ver como que ele vai ajudar a caminhar. Ai, Senhor, minha família não está aceitando, minha família não quer, né? Começa a falar, Senhor, ajuda eles a entender. E, Senhor, que essa aprovação seja para mim ficar mais forte na minha fé, para mim ser mais forte na minha vocação. Então, da gente ter essa intimidade com Deus. No último encontro que a gente falou, a gente esteve falando sobre a oração. Justamente de como era importante o lugar da oração. Que a oração, porque como falava, se duas pessoas que se amam, não conversam, não têm intimidade, essa relação nunca vai ter um final feliz. Então, se queremos seguir o chamado do Senhor, seguir o Senhor mais de perto, a gente não tiver essa intimidade com Deus, de tiver essa intimidade na oração, essa intimidade com a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Eu, quando tenho tempo, eu mando para vocês no grupo a reflexão do dia, para vocês lerem, mas é muito importante da gente buscar, ter essa busca,
né? Ter essa busca de buscar a Deus, de buscar a palavra de Deus, né? Que nem hoje mesmo, a palavra de Deus que a gente teve na Santa Missa, para a gente reflexionar e meditar bastante, né? Então, as que ainda não foram na missa, mas as que já foram na missa, que já escutaram, voltam a ler, tem vários aplicativos no celular, voltam a ler, leem sozinho e fala, Senhor, fala que teu servo escuta. E tente refletir, e refletir o seu chamado nessa palavra de Deus. De pensar que se o profeta Jeremias passou por tudo quanto passou, ele, coitado, tentaram ele matar, não sei quantas mil vezes tentaram matar ele. Mas ele foi fiel à sua vocação até o final. Porque ele já tinha se deixado apaixonar-se por Deus, né? Se deixado seduzir por Deus, né? Seduzir pela palavra do Senhor. Então, nós também temos que deixar-nos seduzir por Deus, deixar-nos seduzir pela sua palavra, né? E principalmente, né, crer que Ele está conosco até o final, né? Para seguir e ter essa certeza que Ele fala, quem perde sua vida por mim, a encontrará. Porque a gente sabe que o que é perder a nossa vida por Cristo? É dar a nossa vida, deixar as coisas do mundo e dar toda a nossa vida na totalidade para Deus, né? Isso é o importante. A gente entender o que Deus quer nos falar, de entender o que Deus nos quer mostrar, entender o que Deus nos possa estar pedindo, né? Porque muitas vezes o tempo vai passando e a gente nunca decide nada. Ah, eu vou deixar para o ano que vem, vou deixar para o outro, vou deixar para o outro, e vai passando, e vai passando, e vai passando, né? E nunca decidem, nunca tem aquela resolução firme de falar, não, hoje eu vou entregar minha vida para Deus, e eu creio no seu amor, eu confio na sua misericórdia, eu confio na sua palavra. Que se é Ele que me chama, Ele é que me vai dar força e Ele que me vai sustentar, né? Então, isso é muito importante da gente também parar para pensar, né? Porque muitas vezes a gente fica com aquele medo, faz um monstro de coisa na cabeça e pensar que Deus é o que nos chama. O chamado é de Deus. Nós somos os instrumentos de Deus para fazer a obra dele aqui na Terra. Então, ele nos vai capacitando. Ele capacita os seus escolhidos. Né? Eu já falei várias vezes para vocês. Eu também, quando entrei na congregação, eu não sabia nada, eu morria de medo de tudo. Quando era pequena, eu via uma gota de sangue no chão, quase que eu desmaiava. E depois, quando eu fui fazer enfermagem, que estudei, como que Deus capacitou? Então, Deus vai capacitando. Que, eu tenho muita saudade da minha mãe, tenho muita saudade do meu pai, não consigo desprender da minha família. É difícil, mas também Deus capacita se a gente também dá oportunidade para Deus mostrar que Ele pode. Porque uma coisa que também acontece muito, a gente não dá oportunidade de Deus agir na nossa vida. Porque muitas vezes a gente quer só agir por nossas próprias forças e não deixamos Deus agir na nossa vida. Né? Então, é muito difícil a Deus agir na nossa vida se nós não damos essa abertura. Eu adoro aquela música da Eliana Ribeiro que fala assim, eu abro as portas do meu coração e dou livre acesso, Senhor. Quer dizer que eu dou um livre acesso, né, de Deus fazer na minha vida, dele fazer a obra dele na minha vida, né, de dar esse livre acesso, né? E essa música é tão bonita que fala assim, pois com teu braço forte realizas prodígios, pois com teu braço forte, Senhor, me ergues no chão. Quer dizer que
o braço do Senhor é tão grande, a força do Senhor é tão grande que Ele me levanta, é Ele que me está levantando, e é Ele que me está mostrando, é Ele que me está sustentando. Então, quando a gente crê realmente que é Deus que nos está sustentando, é Deus que nos está dando força, aí vamos realmente ter força de responder ao nosso chamado, né? Porque eu falo, certeza, 100%, ninguém vai ter. Meninas, não esperem que você vai estar segura 100% do que você quer, porque nunca vai estar. Ninguém sabe o dia de amanhã. Nós só temos... hoje eu estou de música, né? Como eu estive participando daquele show maravilhoso do Tiago Brado lá na Feira Vocacional, que foi uma bênção de Deus, né? Tem aquela outra música dele que fala, né? Fala assim, o passado, né, já não volta. O futuro nós sabemos, não sabemos o futuro. E o que nós temos é o presente, né? Então, nós temos que viver esse presente. Esse presente é o presente, é o agora que temos para responder a Deus. O futuro a Ele pertence. A gente vai dizendo, renovando esse sim todo dia, todo dia. E Ele nos vai dando força todo dia de ir caminhando. Vocês lembram de São Pedro, o que aconteceu com São Pedro quando eles estavam na barca, que eles estavam lá na barca ali, e então tava Jesus andando sobre as águas, né? E Pedro quis andar sobre as águas. E que Jesus fala, vem, né? Vem. São Pedro começou a andar. Mas quando começou os ventos fortes, os ventos contrários, ele já começou a sentir medo, ele já perdeu a confiança em Deus. O que ele fez? Afundou. E assim acontece com a gente também. Que a gente, quando a gente, né, já começa a desconfiar de Deus, a gente também começa a afundar. Quando a gente começa a querer confiar só nas nossas próprias forças, a gente também começa a afundar. Né? Então, é muito importante também para a gente, da gente não ficar só pensando que, não, se eu quero entrar numa comunidade e que não sei quem, mas não vou conseguir, porque eu estou olhando só para minhas próprias forças. Eu não estou olhando para a mão de Deus que é que me sustenta. Né? Uma frase de São Paulo que está na música do Frei Gil, que eu vou de música de novo hoje, né? Música que eu adoro, essa música de Eu Seguirei também, que fala assim, tua graça me basta e teu amor me sustenta. Né? Que é a graça de Deus que vai encher o nosso coração. E o amor de Deus que nos vai sustentar. Porque senão nenhum caminho a gente vai conseguir caminhar. Né? Nenhum chamado a gente vai conseguir responder se não é por pura graça e por pura misericórdia de Deus. Né? Também hoje a segunda leitura também foi muito linda, que eu adoro essa leitura de São Paulo aos Romanos, né? Que fazei ósseas vivas, né? Santas, imaculadas. Mas uma das frases que eu mais amo dessa leitura fala, e não os ajusteis com este mundo. Né? Da gente não viver na mentalidade deste mundo, porque a mentalidade deste mundo é viver esse individualismo, né? Que se a gente quer, a gente tem que ser nós, né? Só nós que tem que temos que conseguir pela nossa própria força. Você só vai ter se você trabalha até se arrebentar e tem que ser com o seu esforço, você tem que fazer, tudo você tem que fazer. Mas no plano de Deus não é assim. Porque Deus caminha com a gente, Deus caminha conosco. Né? No plano de Deus não é assim como no mundo. Né? Que a graça de Deus nos vai sustentando, a graça de Deus nos vai levantando. E a graça de Deus nos vai ajudando a dizer que sim a cada dia. Né? Então, isso que a gente tem que ter em mente. Né? Da gente realmente se deixar Deus agir na nossa vida.
deixar Deus agir no nosso coração, deixar, né, decidir as coisas, né, segundo a vontade de Deus, né? Porque muitas vezes a gente decide umas coisas sem pensar. O que faria Deus no meu lugar? Será que Deus quer isso para minha vida, né? Ou eu estou escapando do que Deus quer para minha vida? Porque hoje o negócio de se escapar da vontade de Deus é algo também, Nossa Senhora. Né? O povo está vendo uma vocação patente ali e a pessoa está naquela negação completa. E também não é assim. Da gente dar uma oportunidade para Deus. Muitas vezes a gente dá oportunidade para tantas coisas no mundo, mas não quer dar uma oportunidade para Deus. Então, isso é muito importante também, da gente, né, dar a importância para Deus, né, da gente dar uma oportunidade para Deus agir na nossa vida. Então, isso que eu queria hoje reflexionar com vocês, para que vocês também reflexionassem nessa semana. Eu estou dando oportunidade para Deus na minha vida? Eu estou confiando na palavra de Deus que me vai direcionando para onde Deus quer? Eu confio em Deus? E se eu confio em Deus, por que eu não sou capaz de dar uma resposta ao chamado de Deus? É forte, hein? É forte. Então, a gente tem que pensar realmente nisso. Se eu confio em Deus, por que que eu não sou capaz de dar uma resposta ao chamado de Deus? Né? Se eu confio em Deus, realmente confio em Deus. E pensar que a resposta ao chamado de Deus é o que me vai fazer feliz, é o que vai me preencher meu coração. Então, isso a gente tem que pensar, que o chamado de Deus é o que vai fazer preencher o meu coração, é o que me vai dar alegria, é o que me vai fazer plena, né? Essa resposta ao chamado de Deus, essa resposta ao que Deus está pedindo para mim, é o que Deus está mostrando para minha vida. E gastar a vida por algo que vale a pena. Eu digo que se 1000 vezes eu nascesse, 1000 vezes eu diria que sim ao Senhor, que queria ser irmãzinha. Que passei meus maus bocados? Sim, que eu passei meus maus bocados. Mas eu confio e sigo confiando em Deus, que é Ele que me leva, é Ele que me conduz. A gente acha lindo esse salmo, né? Tão conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me falta, por verdes prados Ele me conduz, né? Então quer dizer que se Deus é meu pastor, Ele me conduz, então não me vai faltar coisa alguma. Então por que eu tenho tanto medo de responder ao Senhor? Então, isso que a gente, né, que eu quero que fique para vocês meditarem, para vocês reflexionarem, por que que eu tenho tanto medo de responder ao Senhor, se Ele é meu pastor, Ele é que me conduz, Ele que me sustenta, a graça dele é o que me preenche e é o que realmente me faz estar totalmente plena. Se Deus me dá tudo, por que eu tenho medo de dizer sim? Por que eu tenho medo de tentar, de me arriscar? Então, muitas vezes a gente não para pensar nisso. Então, isso que eu quero que vocês nessa semana, né, as que vão assistir depois, né, que se realmente Deus me dá tudo, se Deus é o meu tudo, porque muita gente começa a cantar, meu Deus, meu tudo,
Se Deus é meu tudo, por que eu tenho medo de responder sim à vontade de Deus? Então, isso é para pensar o porquê, né? Isso é bem forte também, né? Então, quero que vocês possam reler essas leituras de hoje, né? Releiam com calma. Aqui pode ir na igreja um pouquinho antes, aqui não foi na missa antes, vai um pouquinho, vai lá na capela do Santíssimo, se põe diante do Senhor e seja sincero com o Senhor e fala, Senhor, por que eu tenho medo de dizer que sim, sim, tu és o meu tudo? O Papa Bento XVI, numa das Jornadas Mundiais da Juventude, deu uma frase muito linda, que falava assim: jovens, não tenha medo, porque Deus não tira nada, Ele te dá tudo. Deus não tira nada da gente. E quando Ele tira, Ele dá o 100 por 1, porque os próprios discípulos falavam assim, e que nós que deixamos tudo, pai, mãe, terra, tudo para seguir o Senhor, o que nós vamos ganhar? Ele fala assim, já nessa terra vocês vão ganhar o 100 por 1 e depois a vida eterna. Olha só. Isso é a palavra de Deus, hein? Palavra da boca de Jesus, hein? Não é eu que estou falando, não. Então, muitas vezes a gente tem medo de tudo, mas nessa terra mesmo, eu falo que a alegria que a gente tem, sim, que é dura a gente deixar pai. Ai, meu Deus, ó, aqui é demais, ó. Estão chamando a portaria madre aqui, tá louco, quase morro do susto aqui, hein? Então, se a gente realmente ver que Deus nos dá tudo, Deus não tira nada da gente. Que é duro a gente deixar a família, que é duro a gente deixar a nossa pátria, que duro é duro, a gente dói, é choro. Mas a gente também ganha tanto da gente poder aprender tanta coisa, conhecer tanta coisa, de poder ajudar tanta coisa, conhecer pessoas que nos ajudam a somar tanto na nossa vida, que a gente ganha o 100 por 1, né? Então, a gente não tem esse medo de realmente de dizer sim a Deus, dizer sim ao chamado de Deus. Então, o que eu quero deixar para vocês nessa semana é isso, né? Que pensem. Se Deus é tudo para mim, por que eu tenho medo de responder ao chamado do Senhor? Então, meditem, reflitam, né? As que gostam de escrever nos caderninhos espiritual, vai escrevendo e pensem. Então, por que eu não estou disposta a deixar tudo para seguir o Senhor? Essa é outra pergunta forte. A gente tem que se perguntar, porque muitas vezes a gente começa a ir deixando, empurrando com a barriga as coisas, mas por quê? Por que eu não consigo? Eu começo a dar 1001 razões. Ah, porque eu tenho que cuidar da não sei o quê. Ai, por que eu tenho que estudar primeiro? Ai, por que eu não sei quanto? Aí começa 1001. Mas seja sincera com você mesma. Essas coisas que você está falando realmente são necessárias ou são desculpas para não se enfrentar consigo mesma? Então, muitas vezes passa isso, que a gente começa a criar um monte de problema. Realmente tem umas que tem alguns problemas, realmente muito problema, que eu sei que tem, não se isenta disso. Mas muitas vezes, a maioria das vezes, a gente começa a inventar problema porque a gente está rodeando, a gente não tem coragem de se enfrentar consigo mesma, né? De querer assumir um compromisso. Que hoje a gente vê que a sociedade de hoje, o povo, ninguém quer assumir um compromisso. Tá difícil, você vê os casamentos, casa hoje, daqui 2 meses tá divorciado. Então, ninguém quer assumir um compromisso para a vida. Sim, que dá medo, a gente sabe da nossa debilidade, que a gente sabe dos nossos defeitos, que a gente sabe dos nossos pecados,
Mas como eu falo, é a graça de Deus que faz a obra. Nós somos só os meros instrumentos na mão de Deus, né? Então, como dizia Frei Gilson, tua graça me basta e teu amor me sustenta. Então, da gente pensar que é a graça de Deus que nos está sustentando em cada momento, né? Então, já está acabando nosso tempo aqui, porque eu também estou com o tempo super corrido, né? Quero agradecer a todas pela oração pelo meu pai, que meu pai, né, passou pela cirurgia, teve na UTI. Ontem ele saiu da UTI, graças a Deus ele já está no quarto, mas e agora essa noite eu vou viajar também. Não sei se domingo que vem eu vou conseguir, né, fazer a reunião com vocês domingo que vem, porque domingo que vem eu não sei nem onde eu vou estar. Acho que eu vou estar lá, não sei se eu vou. Ah, domingo que vem eu vou estar em Resistência, lá no Chaco, que é lá do outro lado da Argentina que eu vou estar. Então, não sei se eu vou conseguir fazer reunião com vocês, né? Mas, se caso, já vou avisar. Mas então, eu quero que deixe para vocês para essa semana que, que vocês possam estar refletindo essa palavra de Deus, estar refletindo, fazer essa autorreflexão mesmo, que possa, como eu falei antes, aqui possa ir na igreja, se não vai hoje, vai outro dia que tenha um tempinho, vai lá na frente do sacrário, pede para Jesus, Jesus, que eu veja, né? Jesus, que é o que está impedindo de eu seguir essa voz que me queima dentro, como dizia o profeta Jeremias, né? Eu me estou deixando seduzir pelo Senhor, né? Então, vamos refletir essa semana, refletir isso e pedir para Deus nos iluminar. Pedir para Deus nos ajudar a ver a sua vontade, né? De ver a vontade dele na nossa vida. Então, vamos rezar uma salve, né? Para a gente terminar o nosso encontro. E pedindo para Nossa Senhora, que é modelo de toda consagrada, de pedir para ela nos ajudar a, como ela, dizer sim à vontade de Deus, a dizer sim ao que Deus possa nos pedir, a dizer sim cada vez que parece que está difícil, que eu não vou conseguir, mas como ela fala, faça-se em mim, Senhor, segundo a vossa palavra, eis aqui a tua serva. Então vamos rezar Nossa Senhora para que ela nos dê força, para que ela nos anime e para que ela nos ajude. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, Senhora, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei, e depois desse desterro mostrai-nos a Jesus, bendito o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Então, vamos, uma alegria estar com vocês hoje aqui. Eu sei que umas entraram, outras saíram, que eu sei que a conexão pode muitas vezes estar ruim de onde está, mas eu consegui gravar aqui, depois eu vou subir lá no canal. E peço que rezem por nós que estamos aqui nessa missão aqui na Argentina, que está hoje muito, muito, muito frio, né? Nós vamos viajar muito longe, né? Para que o Senhor nos dê força, para que o Senhor também nos oriente e para que também possa tocar no coração de várias jovens aqui também, como vocês, para que queiram conhecer um pouco mais, né, da vocação religiosa, que possam querer seguir os passos de Jesus e que também possa querer a cuidar dos velhinhos com a gente, né? Seguir essa missão que a gente segue. Então, um abraço muito grande, que Deus abençoe a todas. E vamos ver se domingo que vem eu consigo, eu aviso, né? Senão, a gente vamos ver quando eu vou conseguir, porque o tempo nosso está bem restrito aqui, porque o dia 27 eu tenho que voltar para São Paulo. Então, eu estou com o tempo, nós estamos assim, correndo quanto tempo, que é muito lugar para passar, né? Mas, se Deus quiser, a gente vai indo conseguindo.
Então, muito obrigada para todos vocês que estão participando e, né, vamos ver se até domingo ou outro dia que a gente poder se reunir. Então, que Deus abençoe a todas e um excelente domingo para todas vocês.